Muito bem, pessoal. O manual audiovisual faz parte da proposta da Dual System de dinamizar o suporte oferecido aos usuários do kit A. Nossa intenção é facilitar a utilização dos kits, além de apresentar de forma dinâmica seus componentes, peças e ferramentas. Nesse primeiro vídeo da série, iremos trabalhar com as peças estruturais do kit. A ideia aqui é que vocês consigam executar o seu primeiro plano de montagem ao fim do vídeo. Então, vamos começar? Primeiro, temos os elementos estruturais. Os elementos estruturais são divididos em barras, placas, conexões e barras curvas. As barras possuem 7 tamanhos diferentes, cada uma com uma certa quantidade de furos. São essas aqui: 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 furos. Elas podem ser unidas com peças de fixação que serão apresentadas na segunda parte do vídeo e são utilizadas para montar a maioria dos nossos projetos. As placas possuem 5 tamanhos e são divididas pela quantidade de furos, sendo as seguintes: 5, 13, 15, 19 e 25 furos. Notem como elas possuem dois formatos básicos, quadrados e retângulos, possibilitando a confecção de diversos projetos, de cubo a casas. As conexões são elementos estruturais que permitem a construção de projetos complexos, ampliando a utilização dos outros elementos, como placas e barras. Temos 3 tipos de conexões: as conexões U, em L e em V. As barras curvas possuem 6 tamanhos e 2 formatos principais. As barras de 1 a 4 possuem um formato mais aberto, sendo a número 1 a menor, a número 2, a número 3 e a número 4 a maior, com ângulo de 90 graus. Utilizando 4 peças, podemos confeccionar um círculo, por exemplo. Já as barras de número 5 e 6, mais fechadas, lembrando uma ferradura com ângulo de 180 graus, são necessárias apenas 2 para a confecção de um círculo. Novamente, temos tamanhos diferenciados, sendo 5 a menor e 6 a maior. Todas essas peças podem ser utilizadas na construção dos mais diversos projetos, de casas a carros lunares, de formas geométricas à balança. Depende apenas da criatividade do educador e do aluno. Dando sequência, apresentaremos mais algumas peças estruturais, as polias e pneus. Muito bem, as polias e pneus possuem 3 tamanhos: pequeno, médio e grande, e são utilizadas na construção de mecanismos e estruturas que utilizem elementos circulares na sua concepção. Vamos primeiro às polias. As polias possuem algumas diferenças nos 3 tamanhos. Enquanto a polia pequena apresenta apenas um orifício, a polia média tem 3 furos pequenos além do furo central, permitindo a passagem de outros elementos na confecção dos seus projetos. Por fim, a polia grande possui um orifício central e 3 furos com encaixes sextavados para porcas e parafusos, que podem ser utilizados na fixação de outros elementos. As polias podem ser utilizadas para fazer passar barbantes ou anéis emborrachados para transmitir movimento e servir como encaixe para os pneus e muito mais. Os pneus estão disponíveis em 3 tamanhos correspondentes às polias apresentadas anteriormente. São maciços e apresentam boa flexibilidade, o que facilita o seu encaixe e o seu desencaixe das polias. Unindo as polias e pneus, temos rodas para a utilização nos nossos projetos estruturais, como carros, motos, ônibus e outras infinitas possibilidades. Agora que já conhecemos os elementos estruturais e as polias e pneus,
vou te apresentar os elementos de fixação. Vamos lá? Os elementos de fixação são componentes preparados para facilitar a união dos elementos estruturais. Além disso, também podem ser utilizados para fixar elementos alternativos em nossos projetos. São divididos em parafusos, barras roscadas, porcas, rebites e buchas. Comecemos pelos parafusos. Eles possuem 4 tamanhos diferentes, do 1 ao 4, aparecendo o número na lateral da cabeça do parafuso. Todos possuem o mesmo padrão de rosca e são utilizados juntos com as porcas para a fixação dos elementos estruturais. As barras roscadas também são de 4 tamanhos. O padrão da rosca é o mesmo usado nos parafusos. No entanto, elas não possuem cabeças de fixação e, por terem tamanhos maiores, são úteis na união de peças que precisam de maior distância. As porcas são utilizadas para a fixação dos parafusos e barras roscadas, que são separadas por cores, as verdes e as azuis. As porcas verdes possuem um rosqueamento mais livre, indicadas para fixações que não necessitem de uma união mais firme. As porcas azuis possuem uma fixação mais firme, sendo indicada para combinações mais resistentes. Os rebites possuem 2 divisões, macho e fêmea. Os rebites fêmeas possuem 2 modelos, curtos e longos. Os rebites fêmeas curtos permitem a fixação e a união de 2 peças distintas, enquanto os rebites fêmeas longos permitem a fixação de 3 peças. Os rebites machos possuem só um modelo. Eles são usados juntamente com os 2 modelos de rebite fêmea para completar a fixação. A bucha é utilizada para dar movimento livre às combinações que utilizam polias e barras roscadas ou parafusos. Um exemplo seria uma roda de um veículo. Vou confeccionar rapidamente um eixo e uma roda para ilustrar. Primeiro, encaixamos o pneu grande em uma polia grande. Agora temos uma roda. Após isso, utilizando uma barra roscada de tamanho 4 e 2 porcas verdes, montamos uma roda com eixo fixo. Note como a roda só se movimenta junto com o eixo. Colocando uma bucha dentro da polia e parafusando novamente com as 2 porcas. Note como o movimento da roda é independente do eixo. Assim, temos a montagem do nosso primeiro projeto. Viu como é fácil? Se for necessário prender uma nova peça ou soltar outros elementos de uma montagem, contamos com o seguinte conjunto de ferramentas. A primeira ferramenta do kit é a chave combinada. Ela possui uma chave de boca e uma chave sextavada. Ela permite atarrachar ou desatarrachar as porcas nas barras roscadas e parafusos. Tem a mesma função da chave pito. Já a chave extratora é utilizada para soltar os rebites macho e fêmea. Vamos montar um triângulo como exemplo para explicar a utilização da chave extratora. Utilizando 3 barras de 7 furos, 3 rebites machos e 3 rebites fêmeas curtos, montamos o nosso triângulo.
Agora, para a retirada dos nossos rebites, utilizamos a chave extratora. Importante, use sempre a técnica correta de uso da chave extratora. Empurre o rebite macho, soltando. Gire a chave meia volta. Puxe o rebite fêmea. Complete a retirada manualmente, se necessário. Por fim, vamos aos acessórios do kit. Os acessórios do kit podem ser utilizados como elementos decorativos nas montagens. Além disso, alguns deles possuem funcionalidades mais práticas nos projetos. Vamos começar! O manípulo pode ser utilizado como separador, elemento de decoração e também para viabilizar movimentos rotacionais em manivelas. O farol é composto pelo corpo e sua tampa. Ele pode ser utilizado em conjunto com LEDs, possuindo orifícios de encaixe para ele. O gancho possui função de encaixe direto para ser conectado em outras peças, podendo ser utilizado também com um barbante para suspender ou transportar materiais. O banco e o volante podem ser conectados às peças estruturais, finalizando os projetos que demandem bancos ou volantes. Pronto! Viu como é fácil? Agora que já conhecemos as peças do kit Ato, vejo vocês no segundo vídeo do Manual Audiovisual, onde explicaremos a interface programável do AtoBox e realizaremos nossa primeira programação.